E hoje nós vamos trabalhar numa temática, aprofundando um pouco mais esse conhecimento, que é sobre Deus não existe. É uma afirmação que o mundo muitas vezes traz para nós. E nessa afirmação, as pessoas costumam querer dizer que Deus não existe. E elas talvez possam trazer uma percepção científica de dizer, olha, mas a gente não consegue provar cientificamente. Mas também não consegue se refutar cientificamente. Não existe nenhum estudo com provas até hoje que refute 100% a visão teológica. Porque conforme nós vamos avançando no tempo, nós vamos entendendo que diversas expedições arqueológicas vão confirmando aquilo que a Bíblia já relatava. Recentemente, nós vimos uma expedição que acontece em Israel e eles encontram, então, um artefato arqueológico chamado Estrela de Dan. Essa Estrela de Dan, ela traz um emblema dizendo o rei Davi. Ou seja, é um artifício arqueológico que foi achado que comprova que Davi realmente existiu, que não foi um mito, como muitas pessoas acreditam. E se Davi existiu, tudo o que se relata a respeito de Davi se confirma. Outro ponto importante de nós vermos, e aqui nem estou trazendo um conceito mais religioso, mas uma das obras mais antigas encontradas no mundo, em sítios arqueológicos, é o que a gente chama de Epopeia de Gilgamesh. São umas tábuas que foram com as primeiras escritas feitas pelos humanos, eram escritas em tábuas de barro e que acharam essa epopeia. E essa epopeia, ela narra diversos contextos mitológicos, mas ela traz uma história sobre um grande dilúvio. E a Bíblia narra também sobre esse grande dilúvio. Essa epopeia ela foi achada na região ali que a gente chama de Mesopotâmia, que é a região central do mundo praticamente, a região entre dois rios, que é exatamente onde a Bíblia narra que surge-se toda a humanidade. E, recentemente, existem estudos científicos que comprovam que toda a raça humana ela veio de uma simples matriz, um homem e uma mulher. Ou seja, de um único casal. Então, todo o DNA humano reflete a uma única pessoa, remetendo novamente o quê? A verdade que a Bíblia nos traz, relacionando que fomos criados. Então, cientificamente, nós não podemos categorizar e dizer Deus não existe. Então, essa é uma perspectiva importante de se trabalhar e de se entender, para que possamos verdadeiramente caminhar com segurança. A Bíblia ela não é uma história da Disney que foi criada por alguém. A Bíblia é um livro que foi escrito por mais de 40 autores em mais de diferentes épocas e que todos remetem à mesma narrativa. A narrativa de alguém que viria para redimir-nos dos nossos pecados. A narrativa que remete até Cristo. E Cristo vem e cumpre o que está escrito a seu respeito. Então precisamos olhar com mais cuidado nessas perspectivas. Muitas vezes é evidente que a nossa fé, nós como cristãos, nós precisamos estar firmados na fé e crendo em Deus. Mas nós temos também artifícios humanos e naturais para fortalecer a nossa fé, tendo consciência de que aquilo que nós cremos não é algo passageiro, não é algo natural, mas realmente é algo que Deus quis expor. E aí, então, as pessoas elas vão para um outro ponto, para uma outra perspectiva. Então, elas não querem dizer que Deus não existe. Porque, cientificamente falando, eu não posso comprovar que não existe. Então, elas vão para uma outra perspectiva, que é a perspectiva filosófica. Que é onde, muitas vezes, nós que crescemos dentro de uma igreja, quando chegamos na faculdade, com 2 meses lá tendo aula de filosofia, começamos a nos perder e começamos a achar que realmente Deus não existe. Porque somos questionados as nossas bases que não foram bem estabelecidas e que muitas vezes fragilizam a nossa fé. E as pessoas começam a dizer, olha, Deus não existe porque Deus na verdade é uma invenção humana para oprimir as pessoas. A religião é uma força opressora. Eu ouvi muito isso em ambiente acadêmico. Talvez vocês tenham ouvido, talvez ouçam até hoje sobre isso. E a grande perspectiva é que coloca-se religião como se fosse, religião é apenas cristianismo, islamismo, budismo, mas a religião, na verdade, o termo filosófico de religião, é tudo aquilo que gera uma crença para uma resposta da onde surgiu a vida.
Ou seja, alguém que é ateu e que acredita que a vida surge de um simples evento cósmico chamado Big Bang, ela está seguindo uma religião, porque ela está seguindo uma crença de algo que explica a origem da vida. Então, a religião, se a pessoa argumenta que a religião é um meio opressor de aprisionar pessoas, ela precisa entender que aquilo que ela acredita também é um meio de oprimir as pessoas. Então, quando nós olhamos com essa perspectiva, nós vamos então com mais calma antes de criticar verdadeiramente se aquilo é verdade ou não. Uma outra perspectiva que as pessoas muitas vezes criticam é falar, ok, tá bem, mas eu não gosto do cristianismo porque ele acredita que é uma verdade absoluta, é uma verdade suprema. Então não existe outra religião certa. Mas o fato de você discordar dessa afirmação, você propriamente está tentando colocar a sua verdade como verdade absoluta. Ou seja, se eu quero dizer que o cristianismo não pode ter a verdade absoluta, significa que eu tenho a verdade absoluta. Ou seja, é um outro argumento que muitas vezes as pessoas usam que cancela o próprio argumento de si. Então, o grande ponto de discussão e que precisamos entender é por que então as pessoas não acreditam que Deus existe. Será que elas não acreditam porque olhamos a um sistema religioso que muitas vezes aprisiona pessoas, que muitas vezes tem condutas que não refletem o que verdadeiramente é a vontade de Deus, e aí eu crio então essa imagem e estipulo que isso é Deus. Então eu olho uma instituição que se diz de Deus, que se diz talvez cristã, que faz tudo aquilo contrário ao que a Bíblia diz, e agora eu categorizo todos os cristãos ou todas as pessoas que acreditam em Deus com aquele mesmo perfil. E é isso que acontece. Há um certo preconceito nisso, porque as pessoas elas não estão abertas a ouvir e entender. Agora, um ponto importante que muitos não conseguem negar e nenhuma outra linha filosófica consegue responder a não ser o cristianismo, é, se não existe uma verdade absoluta, se não existe um Deus que criou todas as coisas, como então nós temos um senso moral do que é certo e do que é errado? Independente da cultura que andarmos, independente da região onde estivermos no mundo, seja uma tribo indígena, seja povos na Ásia, povos no Oriente Médio ou povos ocidentais, todos nós temos um senso de justiça. Todos nós sabemos que maltratar uma criança é errado. Não existe nenhuma cultura que se alegra em maltratar, por exemplo, crianças. Ou seja, existe um senso comum universal. E nós não podemos chamar isso de instinto. Porque, diferente dos animais que têm um instinto, onde animais atacam outros animais, filhotes, grandes, seja lá o que for, entendemos que a cadeia alimentar, onde o mais forte sobressai sobre o mais fraco, nós, seres humanos, nós não vemos isso como boas coisas. Nós não vemos, por exemplo, tribos rivais no qual eles atacam uma tribo a outra e eles vão e matam as crianças. Normalmente eles matam os adultos e levam as crianças e mulheres, mas não há um mecanismo estruturado nisso. E aí a nossa pergunta é, então de onde vem esse senso? De onde vem então esse senso de justiça? Ou então muitas vezes nós criticamos o cristão e dizemos, não, porque os cristãos têm um conceito moral retrógrado, que talvez hoje temos uma percepção diferente, eles falam, hoje nós podemos talvez desenvolver tudo o que queremos, podemos olhar só por nós, se todo mundo se corrompe, eu também vou me corromper, mas o cristianismo prega contra isso, então é um falso moralismo, e por isso que ofende as pessoas, porque quando o pecado das pessoas ficam expostas, e não é nós atacarmos as pessoas, entendam isso, é quando a nossa prática expõe o que é incorreto, as pessoas comumente tentam nos atacar e nos acusar de um falso moralismo ou de um moralismo extremo. Mas o grande ponto é, como você pode dizer isso? Porque você está, de alguma forma, tentando também trazer o seu conceito de verdade, de justiça. E que conceito é esse?
De onde esse conceito surge? Qual é a origem desse conceito? Talvez você pode ficar chateado com um cristão, porque o cristão tenta seguir uma vida correta, tenta ser honesto, justo nas suas relações, e talvez você critique isso. Mas talvez você não vai defender, por exemplo, um genocídio de crianças, ou um genocídio que já acontece, ou sistemas opressores de ditaduras. E aí a minha pergunta é, onde que está o equilíbrio? Como que você julga isso então ser justo? Porque se nesse conceito onde talvez o nosso racional de justiça e de moralismo seja um falso moralismo, um moralismo extremo, como você pode julgar outra cultura, sendo que eles podem também ter a mesma liberdade de pensamento? Muitas pessoas falam que o cristianismo oprime o pensamento das pessoas, que as pessoas precisavam ser livres no seu pensamento, que ele não deixa que as pessoas pensem fora da caixa. Mas aí a minha pergunta é, essas mesmas pessoas que fazem isso, muitas vezes levantam bandeiras contra governos que estão oprimindo outros povos, e com base em que justiça? Talvez o cristianismo esteja aprisionando as pessoas, no racional dessas pessoas. Mas a minha pergunta é, por que então se critica o governo de Israel por oprimir Palestina? E eu não sou favorável que aconteça. Mas se eu for por essa linha de livre pensamento e livre raciocínio, eu tenho que me abster dessas discussões. Eu tenho que falar, olha, são dois povos, eles que se resolvam. Porque talvez no livre-arbítrio ou no livre raciocínio de Israel, eles estão fazendo o que é certo. Talvez a Palestina, fazendo o que faz através dos seus grupos armados, como o Hamas, estão dentro do seu próprio livre conhecimento, livre raciocínio. Então, por que eu critico então aquilo, ou não critico aquilo, porque é uma causa que eu posso lutar e batalhar, e critico outras? Ou seja, eu faço uma seleção do que eu quero. Então, isso aqui eu critico, não, mas isso aqui tem que ter uma justiça. Nisso aqui tem que ter um nível de moralidade. Não, nisso aqui não pode acontecer. Olha só o que Israel faz. Olha só o que o Hamas faz. Ambos os lados se atacam. Eu não estou aqui para justificar ou defender. Mas o grande ponto que eu quero trazer para a nossa discussão é que muitas vezes nós trabalhamos esses temas e as pessoas muitas vezes elas não percebem que existe sim um conceito de justiça e moral universal. E esse conceito foi colocado no interior de cada ser humano. Por quem? Pelo seu Criador. Por isso, não existe outra ferramenta que justifique a não ser o próprio cristianismo. Porque ele vai mostrar e dizer que realmente Deus colocou esse senso de justiça e essa busca de eternidade dentro do homem. Então eu posso sim dizer que Deus não existe. Você é livre para fazer isso. Mas isso não é um livre pensamento. Isso é uma rebeldia. Porque você, na verdade, não quer fazer o que seu Criador pediu para fazer. Então você não está pensando fora da caixinha, dizendo Deus não existe. Na verdade, você está apenas sendo alguém rebelde. Alguém que não quer obedecer ao seu Pai. Então, o ateísmo, de forma geral, ele não é uma linha pura. Ele é uma linha no qual traz um senso de rebeldia. E por que isso? Abra, por favor, sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Então, daqui a pouco vocês vão falar que eu não li a Bíblia. Romanos 1, verso 18. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles
se obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma explicação exatamente sobre isso. Paulo viveu numa época onde as pessoas faziam os mesmos questionamentos que fazemos hoje. E ele traz exatamente a resposta dizendo que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, o que você quer e precisa conhecer de Deus, você conhece, porque Deus quis se mostrar. Se nós temos uma Bíblia hoje que nos mostra quem Deus é, a sua bondade, o seu amor, a sua graça sobre nós, é porque Deus quis se mostrar para nós. Agora, o que eu acho mais interessante é no verso 20, que ele fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente e sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que esse texto quer dizer é que tudo o que nós vemos na natureza divina, ela foi revelada a nós através da sua criação. E que criação é essa? A criação do mundo, da terra, dos animais, dos seres vivos, das plantas, da árvore, do clima, do mar, da nuvem, da chuva, do sol, da lua. Tudo isso foi criado por Deus. Por isso somos indesculpáveis de dizer que não existe um Deus. Existem alguns físicos que são cristãos que eles falam que nós precisamos ter mais fé em não acreditar em Deus do que acreditar em Deus. Porque as equações para que tudo ficasse no devido lugar onde se tem que estar, na distância exata, o Sol, se tivesse 1 milímetro mais para frente, nós estaríamos mortos, torrados. Se tivesse 1 milímetro para trás, nós estaríamos mortos, congelados. Está no ponto exato. Se a Lua estivesse um pouco mais próxima da Terra, nós teríamos problemas de ondas muito grandes por causa da força de atração da Lua. Mas ela está num ponto onde ela exerce exatamente a força correta. Ou seja, tudo o que nós vivemos, as camadas que nós temos de troposfera, exosfera e todas as partes de esferas que temos aí para cima, foram pensadas e estruturadas por alguém. Todo ser vivo, a criação, seu DNA, suas estruturas, se tudo isso colocássemos no papel, a probabilidade disso falhar em qualquer uma das nossas condições seria absurda. O homem tenta a todo momento replicar a criação do mundo e não consegue. Por quê? Porque existem inúmeras variáveis, inúmeros fatores que não são considerados. E por isso o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele revela exatamente isso para nós, dizendo: olha, se você não acredita em Deus, tudo bem, mas não faça isso de uma forma achando que você está inocente, de que se você morrer longe de Deus, você vai poder chegar e dizer: Deus, olha, mas Deus, eu não sabia, eu achei que você não existia. Porque ele está dizendo que a criação fala que existe um Deus. Por isso todos os homens, eles são indesculpáveis. E ele continua dizendo: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram-se fúteis, de coração insensato obscureceu-se, dizendo sábios, tornaram-se loucos. Essa é uma outra perspectiva que precisamos olhar e entender. Porque quando nós olhamos para a criação, nós não podemos simplesmente achar que isso foi uma energia, que simplesmente uma força criou essas coisas. Não, nós precisamos ser claros e entender que existe um Deus racional, intencional, que pensou, estruturou e que fez todas as coisas. E render glória a Ele. Porque se não fazemos isso, nós estamos como o quê? Como tolos, como insensatos, como pessoas que talvez achamos que estamos sendo sábios demais, estudamos demais, mas na verdade estamos sendo tolos. Porque precisamos render graça a Ele, precisamos glorificar a Ele como um Deus. E se não o fazemos, estamos sendo rebeldes. Estamos sendo intencionais em não querer segui-lo. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento
proclama a obra de suas mãos. Ou seja, para qualquer lugar que olharmos, nós vamos ver Deus. Para qualquer coisa que fizermos, nós veremos Deus. Porque Ele quis se revelar a nós. Um Deus que criou todas as coisas. No princípio, Ele já diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou. E precisamos render essa glória a Ele. Porque se não rendermos essa glória a Ele, nós estamos, na verdade, nos afastando dEle. Estamos dizendo que conhecemos mais a nós mesmos ou ao nosso mundo do que Ele próprio. Ele que criou todas as coisas. Nós não temos a capacidade de nem escolher características físicas do nosso próprio corpo. Quer dizer, hoje em dia você paga uma cirurgia, você consegue, né? Algumas coisas. Mas para nascer a gente não consegue. Quando uma vida é concebida, nós não temos nem a capacidade de dar uma certeza de que aquela criança vai nascer saudável, ou que vai ter um futuro promissor. As coisas vão caminhando. E achamos que na nossa limitação ainda conhecemos mais do que Deus, que criou todas as coisas. Achamos que a nossa mente é uma mente superior à mente de Cristo. Achamos que podemos pensar, tomar decisões com os nossos próprios erros e desejos. E o que Deus espera de nós, na verdade, é que nós sejamos seus filhos, que reconheçamos que verdadeiramente somos filhos de Deus, que verdadeiramente existe um Deus que é real e existe. E é um Deus que quis se relacionar conosco. É um Deus que desde o princípio, Ele fez a intenção de estar no meio de nós. Um Deus que sempre quis se revelar. Não é uma verdade oculta. Nós não estamos guardando dentro de uma caixinha o nosso próprio Deus e deixando Ele reservado ali para que a gente é só nosso, ninguém se aproxima. Não, Deus se revelou, Deus tem interesse de estar no nosso meio. Um dos grandes problemas que já acontecia na época de Paulo, que ainda hoje existe, que são os agnósticos, que eles acreditam que você precisa seguir um grande mestre, porque ele tem uma verdade suprema e absoluta. Não, isso não existe. Porque o que de Deus é revelado, Ele já revelou para nós. Deus é um Deus que deseja se relacionar conosco. O Deus que criou todas as coisas, que criou o ser humano, era o Deus que todos os dias Ele passava no jardim do Éden para caminhar com o homem. Um Deus que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas Ele tinha prazer de estar junto com o homem. E aí o homem peca, se afasta de Deus, e aí Deus vai e faz o quê? Escolhe um povo para ser dele, faz uma aliança com Abraão, caminha com Abraão. Depois, Ele faz uma aliança com o povo através de Moisés, e Ele pede para que Moisés, então, ele faça o quê? Estruture, crie, né, um tabernáculo no meio do povo. Por quê? Porque Deus queria estar no meio do seu povo. E tudo isso é importante para nós entendermos que Deus deseja estar próximo de nós. Deus deseja ser conhecido. Por isso Ele se revela até nós. Por isso a base da nossa fé não pode ser apenas experiências. Experiências contribuem muito para a nossa fé. Mas a nossa base da nossa fé tem que ser verdadeiramente entendermos que Deus é real e existe. Porque Ele já deixou diversos atributos. Os seus atributos invisíveis estão visíveis para nós através da sua criação. E quanto mais nos relacionamos com Ele, mais percebemos a sua bondade, a sua grandeza. A Bíblia ela não começa discutindo se Deus existe ou não. Ela começa afirmando: criou Deus os céus e a terra. Daí começa a vida. Deus não foi criado por ninguém. Deus sempre existiu. Deus é um ser eterno e nos criou com esse senso de eternidade. Eclesiastes fala sobre isso, que o homem foi criado com esse senso de eternidade. Por isso passamos a vida inteira buscando um sentido na nossa vida. Por isso passamos a vida inteira tentando entender o que acontece depois da morte. Por isso, todos nós nessa sala, e talvez pessoas fora dessa sala, sempre vão se questionar, falando assim: não, a vida não pode ser tão curta. A vida não pode se resumir apenas a 80 anos, eu fecho os meus olhos e deixo de existir. Precisa acontecer algo mais.
E Deus revela que existe algo mais, pois fomos criados para essa eternidade. E talvez agora você já tenha essa afirmação e fala assim, ok, Deus existe, concordo contigo. Estamos agora alinhados. Conseguiu me trazer bons argumentos. E a pergunta é, se Deus existe, então qual é o Deus verdadeiro? Porque hoje vemos muitas religiões, vemos muitas linhas de pensamento tentando explicar a Deus. Pessoas que talvez colocam Deus como uma energia, que são as pessoas esotéricas, que usam os cristais para atrair energias, boas vibrações, lei da atração. Talvez o islamismo, que coloca a figura de Deus como Alá. Talvez religiões africanas que trazem, né, os seus orixás e outros tipos de seres, né, nessa perspectiva. E aí talvez muitas pessoas falam o seguinte, olha, ok, então Deus é um Deus universal. E todas levam a Deus. A gente ouve muito isso. Todas as religiões levam a Deus. E você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas eu fico com o que a Bíblia diz. Que só existe um único caminho, uma única verdade, que nos leva a Deus. E quando entendemos isso, precisamos então valorizar essas coisas. Abra, por favor, sua Bíblia lá em João, capítulo 1. João 1:1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que iluminava todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, esse texto, nós vemos aqui verdadeiramente o quê? A expressão de Jesus. Está falando aqui no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, está dizendo, no princípio era Jesus. Jesus era o poder criativo de Deus, era a palavra. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Esse texto é um dos textos principais que realmente trazem a divindade de Cristo. Jesus não foi apenas um ser humano bom que passou pela terra. Jesus era o próprio Deus encarnado, para livrar sobre ele toda a ira de Deus que era para nós, para que fosse então feita a justiça de Deus e manifesta em nós. Por isso precisamos entender que quando olhamos para Jesus, nós vemos qual era o seu propósito. Ele veio redimir
o seu povo, e o seu povo não recebeu. Então ele deu-nos a capacidade de todos aqueles que creem nele se tornarem filhos de Deus. Por isso hoje somos filhos de Deus. Pelo sacrifício de Cristo hoje temos acesso a Deus. Agora o ponto mais importante é que ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus é santo e se nós víssemos Deus com os nossos pecados, com a nossa vida incorreta, seríamos fulminados. Como vemos exemplos de quando eles estavam carregando a arca que representava a presença de Deus, em determinado momento tem uma situação onde ela está sendo transportada de forma incorreta em cima de caminhão de bois e ela começa a balançar e alguns jovens ficam com medo de que ela vá cair e partir e ele coloca a mão para segurar. No momento que ele coloca a mão, que ele tem contato com a presença de Deus, ele morre, porque ele era impuro. Por isso ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus quis se revelar através de quem? De Jesus. Através do unigênito de Deus. Ele tornou então Deus conhecido. Por isso que lá em Hebreus nós vamos ver, Hebreus capítulo 1, deixa eu abrir aqui rapidamente, nós vamos ver o próprio Cristo falando sobre isso. Hebreus 1. Hebreus 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que interessante esse texto. Aqui o escritor de Hebreus, inspirado, ele está dizendo que por muito tempo Deus falou através de profetas. Deus sempre quis se revelar. Mas agora, nos últimos dias, ele se revelou pelo seu Filho, o qual é herdeiro de todas as coisas. E aí no verso 3 ele fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, se você quer conhecer a Deus, se você quer saber quem Deus é, basta olhar para Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. E Jesus andou aqui na terra, libertando os oprimidos, salvando as pessoas, curando as pessoas, amando as pessoas. Qual era a base dos ensinos de Cristo? Era vingança, perseguição, mortes, atentados? Não. O que Jesus falava era que nós precisávamos subjugar a nossa própria vontade, castigar o nosso próprio corpo, fazendo o quê? Não o que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Ou seja, o que Jesus nos mostra é o que exatamente Deus espera de nós, que foi o que tratamos no Sermão do Monte. Não é fácil, mas é o caminho que Ele nos mostra, de verdadeiramente sermos pacificadores, de andarmos em paz. E qual que é o prêmio de andarmos verdadeiramente igual Cristo espera que nós andemos? Sermos perseguidos, talvez mortos, não porque estamos fazendo mal, mas verdadeiramente porque fazemos o bem. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Ele é a expressão exata de Deus. Ele é verdadeiramente quem Deus é. O Antigo Testamento, ele é como se fosse um vislumbre, uma sombra daquilo que seria manifesto. Mas quando nós olhamos para Cristo, é como se o próprio Deus retirasse o véu e se mostrasse, eu sou exatamente assim. Aqueles atributos que eram invisíveis agora se tornaram visíveis. Aquilo que no passado as pessoas acreditavam ser, agora elas têm certeza de que são. E quando fazemos isso, nós precisamos entender que Cristo foi plenamente revelado. Ele revela Deus. O próprio Cristo, ele afirma que Ele é o próprio Deus. Em João, se não me engano, no capítulo 7, quando ele está tendo uma discussão com os fariseus, que os fariseus estão tentando colocá-lo contra a parede nos ensinos, ou querendo dizer que Jesus, na verdade, expulsava demônios
por Beelzebu e por outras coisas, e Jesus fala, olha, não faço, eu sou, na verdade, filho de Deus. E eles começam a falar assim, olha, se você diz que é filho de Deus, você está mentindo. E Jesus rebate esse povo falando, olha, eu não estou mentindo, porque se eu estivesse mentindo, eu seria como vocês, como o pai de vocês, que é o diabo, que é o texto emblemático que todo mundo fala, né, que o diabo é o pai da mentira. E Jesus continua falando sobre isso. E chega um momento que ele fala para esses fariseus, ele diz assim, olha, antes Abraão viu os meus dias e se alegrou. E nesse momento os fariseus falam assim, agora esse maluco está doido mesmo. Porque ele não tem nem 30 anos e está falando que Abraão viu ele, sendo que Abraão, no contexto histórico, era mais de 2000 anos antes. Era muitos anos antes. Ele estava assim, esse cara está louco, ele tem 30 anos, está falando que Abraão viu ele. E aí Jesus responde, antes de Abraão existir, eu sou. E esse eu sou que ele usa é a mesma terminologia de quando Deus se apresenta a Moisés. Que Moisés fala, mas eu vou em nome de quem? Quem é o Deus que me envia? E Deus fala, eu sou o que sou. Então o próprio Cristo, naquele momento, ele afirma a sua divindade, dizendo, olha, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou Deus. Eu estou revelado para vocês. Cristo é a revelação plena de quem Deus é. Por isso não podemos descasar uma coisa da outra. E se olharmos para Cristo como uma expressão exata de Deus, nós vamos entender o que ele fala a seu respeito. E ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele é a verdade, tudo que ele ensina é a verdade. Não existe outra verdade a não ser essa. Se ele é o caminho, ele é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser esse. E ele é a vida. Sem ele não temos vida. Sem ele somos vazios. Mas quando verdadeiramente temos um encontro com ele e entendemos essa verdade, começamos então a caminhar agora numa nova vida. E entendemos que essa vida terrena e passageira não se compara à vida eterna que ele nos oferece. Por isso, seus discípulos, quando estavam sendo perseguidos, mortos, apedrejados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, se alegravam, porque sabiam que agora eles estavam indo para viver a eternidade com Cristo. Por isso, o cristianismo, sim, é a verdade suprema. Por isso, sim, Jesus é o único caminho. Por isso, sim, Deus quis se revelar através de Jesus. Por isso que eu afirmo, todos os caminhos não levam a Deus. Há apenas um único caminho, uma única verdade e um só Deus. Porque quando olhamos para Jesus, e esse é um ponto extremamente importante que nós entendemos. Quando olhamos para Jesus, nós precisamos entender o que vamos fazer com Jesus. Porque talvez se você perguntar para a humanidade sobre Jesus, todo mundo gosta de Jesus. Com certeza você já deve ter lido essa frase. Jesus é um cara legal, quem estraga é o seu fã-clube. Você já deve ter lido isso. E aí a minha pergunta é, o que fazemos com Jesus? Porque Jesus, ele só tem 3 opções. Ou ele era louco, porque alguém afirmar que era o próprio Deus era loucura. Ou ele era um mentiroso, onde todos os seus ensinos seriam mentiras. E aí o grande ponto é, ninguém morreria por uma mentira. Você pode mentir à vontade, mas no dia que a sua vida depender da sua mentira, você vai rapidamente voltar atrás. Ninguém morre por uma mentira. Ou então, se Jesus não era louco e não era um mentiroso, ele verdadeiramente é o próprio Deus. E ele sendo o próprio Deus, não temos outra escolha. Ele sendo o próprio Deus, precisamos seguir o que ele nos ensina. E é aqui o ponto-chave onde nós, que cremos em Jesus, precisamos nos firmar e entender. Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo é o unigênito de Deus. Cristo é aquele que estava no início criando todas as coisas.
Cristo é quem se ofereceu para vir e morrer no nosso lugar. Cristo é verdadeiramente Deus. E se Ele é o assim, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra forma. Porque se negarmos a divindade de Cristo, nós estamos negando quem Ele é. Então estamos dizendo que Ele é louco ou é mentiroso. Não existe outra opção. Não podemos dizer que Ele era um profeta bom. Não podemos dizer que Ele foi um grande pensador da época. Não podemos dizer que Ele foi uma excelente pessoa. Ou reconhecemos a sua divindade ou afirmamos que Ele era louco ou mentiroso. Não há outro caminho. E quando reconhecemos a sua divindade, verdadeiramente precisamos caminhar como Ele espera de nós. Assim como no verso 14 João fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Vimos, testemunhamos, temos relatos, aqui são relatos históricos. Isso aqui não é apenas textos religiosos, isso aqui são relatos históricos, tem testemunhas. Jesus, depois de ressuscitado, Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus não apareceu numa sala para 2 amigos íntimos e falou assim, olha, ressuscitei, agora vocês vão anunciar. Não, foi para 500 pessoas. Nós vemos os próprios discípulos afirmando categoricamente o que viram. Eles eram testemunhas oculares do que aconteceu. E não podemos negar isso. Porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Colossenses 1, verso 15 a 20 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para os que, tendo em tudo, tenham a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Então, se nós queremos saber quem verdadeiramente Deus é, nós não ficamos olhando para as estrelas, nós não buscamos nos astros, nós não olhamos para dentro de nós mesmos, nós precisamos olhar para uma pessoa, para uma figura central, Cristo. Se queremos saber quem Deus é, olhamos para Cristo. Se queremos nos relacionar, Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro da nossa vida. Nós devemos orbitar em volta dele. E quando entendemos isso, nós entendemos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outra forma. Não existe outra escapatória para nós. Recentemente eu vi uma série de um acidente que aconteceu em Goiás, Goiânia, do Césio 137, acho que é isso. E está no Netflix, é uma série bem interessante, são 6 episódios e conta um pouco a história que aconteceu. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que era uma lata de um pó azul, um pó branco, parece um sal, só que no escuro ele brilha azul e as pessoas ficaram vislumbradas com aquilo e começaram a partilhar um com o outro achando que era qualquer coisa, menos achando que poderia ser um material extremamente radioativo. 4 pessoas morreram porque tiveram contato com isso e uma série de outras pessoas ficaram afetadas. Foi um pior desastre atômico nuclear que aconteceu fora de usinas nucleares no mundo. E o que me chamou bastante atenção foi uma explicação de que um dos físicos lá no filme, ele narra, falando sobre o efeito da radioatividade. Que aquele césio aberto e exposto é como se fosse uma fogueira. E quanto mais próximo você fica numa fogueira, você se queima. Então, você não fica muito tempo na fogueira. Então, você chega ali, se começou a queimar, você sai de perto e o efeito é o mesmo da radioatividade. Quanto mais tempo você passa, mais está se queimando. Mas se você se afasta, aquilo deixa de impactar você.
E sabe, muitas vezes a nossa vida, e fazendo um comparativo aqui, e aí a grande diferença da fogueira com o Césio é que a fogueira você sente e vê. Aquele material você não sente, não vê. Você só vai ver as feridas aparecendo. Você vai se sentindo mal-estar, mas você não vê na hora que está queimando com aquilo. E na hora isso trouxe muito algo na minha mente. Muitas vezes nós vivemos de forma errada e vivemos os nossos pecados dessa forma. Talvez estamos pecando e estamos sofrendo, estamos nos queimando com aquilo. Mas como não sentimos de imediato, achamos que não tem nada acontecendo. E apenas sentimos e vemos quando o efeito já está completamente devastado em nossas vidas. Agora, o segundo ponto importante nessa história foi que aquelas pessoas que estavam mexendo com aquilo, elas não sabiam que aquilo era algo danoso e ruim. Elas não sabiam que aquilo afetaria a sua vida, elas começaram a sentir depois. Quem era responsável por aquilo, que sabia o efeito que aquilo tinha, esses sim tinham responsabilidades. Esses sim falharam em não proteger aquelas pessoas ou de não explicar para aquelas pessoas que elas não deveriam estar em contato com aquilo. E o que isso nos reflete? E aquilo que eu quero trazer para a gente é: o mundo hoje, ele está em contato com uma substância como essa. As pessoas estão caminhando em direção a essa fogueira, estão se queimando, não estão vendo. E elas só vão ter conta disso quando já não tiver mais retorno. E a responsabilidade é nossa, que sabemos, de alertá-las de que elas não podem estar ali. Somos nós que já reconhecemos a Cristo, entendemos quem Ele é, entendemos que Deus existe, que Ele foi revelado através de Cristo, que temos a responsabilidade de comunicar isso às pessoas. Por isso precisamos falar para as pessoas: olha, se afaste disso, olhe para o que é certo, isso está fazendo mal para você, talvez você não está vendo hoje, mas isso vai te gerar mal. Nós somos responsáveis por isso e precisamos falar. Nós não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e deixar com que as pessoas se percam. Por isso nós aqui acreditamos e somos uma igreja missional, nós acreditamos na missão que temos de anunciar a Cristo. E não é ser chato, mas é de nós aproveitarmos cada oportunidade que temos de podermos falar a respeito. Falar que Deus existe, que Ele desejou ser revelado, que Ele se revelou através de Cristo, e sermos igual a Cristo. Amando as pessoas, cuidando das pessoas, não julgando as pessoas, mas oferecendo verdadeiramente um caminho de restauração. De falar: olha, se afasta, isso faz mal para você. Porque nós somos responsáveis por isso. Nós que somos testemunhas dele. Esse é o chamado dele para as nossas vidas. Lá em João 3,16, é um texto bem conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio aqui para julgar as pessoas. Ele veio para oferecer uma oportunidade de remissão, de transformação. E é isso que precisamos fazer. É isso que precisamos oferecer. É isso que precisamos falar para as pessoas. Que elas precisam amar a luz, amar a Jesus e se afastar das trevas. E não o contrário. Mas isso só vai ser possível quando verdadeiramente nós conhecemos quem Deus é. Quando nós nos relacionarmos com Jesus. Quando nós formos mais parecidos com Jesus. Senão o nosso testemunho inutiliza a nossa mensagem. Por isso é importante termos isso como atenção. 2 Coríntios 5,18, também é um texto bem conhecido. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós mesmos a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós.
Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esses 2 versículos é o resumo da nossa vida cristã. O verso 20 de 2 Coríntios 5 diz: portanto somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Somos nós que Deus faz o apelo por nosso meio, dizendo: por Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com o seu Pai, reconciliem-se com o seu Criador. Reconcilie-se. Aceite o perdão de Cristo, aceite a vida de Cristo, aceite que Ele é a única verdade, o único caminho. Pois foi por nossa causa que Deus tornou pecador aquele que não tinha pecado. Tornou pecado Cristo para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A única forma de nós acessarmos a Deus é quando nós tivermos uma vida justa, quando estivermos justificados, e isso só é feito através de Cristo. E quando entendemos isso, precisamos anunciar essas bondades para as pessoas. Precisamos ser suas testemunhas, precisamos fazer o apelo dizendo: olha, reconciliem-se com Deus, arrependam-se da vida que estão vivendo, entendam que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, não existe outra forma, não existe outro caminho. Recentemente eu vi um vídeo muito bom de um arqueólogo que eu gosto. Eu não gosto muito da teologia dele, mas no contexto arqueológico ele é muito bom, que é o Rodrigo Silva. E ele estava conversando com o Sacani, que é um grande físico brasileiro, e que se diz ateu. E ele estava falando para o Sacani, ele falou assim: olha, Sacani, eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que você tenta viver de forma justa, honesta, coerente, dentro de padrões morais que são cristãos, mas que você não quer entender, mas está tudo bem. E, Sacani, tem um grande ponto importante aqui. Nós dois estamos vivendo bem. Eu faço a minha vida, caminho bem porque eu acredito em Jesus, você faz a sua vida bem porque você não acredita em Jesus. E até aqui tudo bem. No final da nossa vida, se você estiver certo e eu estiver errado, o que acontece é nada, porque nós dois vivemos bem. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, Sacani, você tem um prejuízo muito grande. Você tem um caminho que não tem volta. E é isso que o Evangelho anuncia. Precisamos anunciar a Cristo, precisamos, por amor a Cristo e por amor às pessoas, dizer: reconciliem-se com Deus. Porque se eu estiver certo, e sabemos que estamos, porque Deus se revelou através de Cristo, e Ele é real, existe e é verdadeiro em nossas vidas, as pessoas que não o reconhecem estão perdidas. Agora, é claro, a pessoa tem o livre-arbítrio, se ela quer fazer, está intencional a isso, tudo bem, mas essa não é a vontade de Deus, é a vontade da pessoa. Por isso, C.S. Lewis ele tem uma frase que ele fala, e que eu gosto da abordagem que ele faz. E ele fala: as pessoas pecando e estando longe de Deus, elas dizendo: Deus, eu não quero nada contigo. E as pessoas continuam pecando e estando longe de Deus: Deus, eu não quero nada contigo. O dia que essas pessoas morrem e vão para o inferno, é Deus dizendo: finalmente o seu pedido foi aceito. Você não vai estar comigo. Ou seja, uma responsabilidade do ser humano. O inferno, ele não abre por dentro, ele abre por fora. As pessoas que abrem para entrar. E nós precisamos ser esses embaixadores de Cristo, que anunciam e dizem: reconciliem-se com Deus. Olhem para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outra vida. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia lá em Atos 17, para a gente encerrar. Eu falo isso para vocês animarem, a gente faz mais 15 minutos, né? Não, está encerrando mesmo. Atos 17, enquanto você vai abrindo, vou te dando um contexto aqui. O apóstolo Paulo, ele está em Atenas, falando sobre Cristo. Os atenienses, então, eles estão ali apreensivos, porque eles gostavam das novidades. Quem não gosta de novidades, né? Hoje em dia, toda hora a gente entra no nosso Instagram para ver se tem alguma novidade, olhamos o site de notícia para ver se tem alguma novidade, e naquela época era igual. E eles queriam ouvir, e Atenas era o centro intelectual da época. O apóstolo Paulo, então, ele vai fazer a defesa da sua fé em meio àquele ambiente filosófico, em meio àquele ambiente cultural que se tinha na época.
Então, lá em Atos 17, verso 16, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Vou fazer uma pequena pausa aqui só para justificar. Isso aqui é a resposta mais clara contra o agnosticismo. Porque Paulo estava anunciando essa verdade em praça pública. Não existe uma verdade secreta, que apenas uma única pessoa ou apenas uma única instituição local vai ter. Existe uma verdade que é pública. Que verdade é essa que Paulo está anunciando? Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa mensagem, precisamos anunciar isso. Amém? Verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos, olha que interessante, uma outra linha intelectual, estoicismo, até hoje é muito famoso, você deve estar bombardeado no seu Instagram de estoicismo. Estoicismo não é evangelho, estoicismo não resolve o problema de salvação, remissão de pecados, busca de eternidade, ele só apenas te oferece uma vida terrena com algum valor. Isso é um outro dia para a gente falar sobre isso. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele quem? Com Paulo. Alguns perguntavam, o que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que está anunciando deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Verso 19. Então levaram-no a uma reunião no Areópago. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir até Atenas, mas esse lugar ainda existe lá, o Areópago, que fica próximo ali da... Fugiu o nome agora. É uma rocha que fica onde tem os deuses lá deles, lá uma montanha toda construída com os deuses. Fugiu o nome agora. Pronto, o Areópago é ali. Então levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Verso 20. Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Talvez as pessoas ouvindo você falar sobre o Evangelho vão ter a mesma intenção. Você apresenta umas ideias estranhas. Como assim eu não posso viver o que eu quero? Como assim eu tenho que negar a minha própria vontade, os meus próprios sentimentos, minha própria emoção? Como assim? Que ideia estranha é essa? No mundo que vivemos, que eu posso fazer o que eu quero, por que eu não posso? Verso 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Olha que interessante, Paulo aqui já rebate a filosofia da época, dizendo que todos eram religiosos, independente daqueles que acreditavam ou não eram religiosos, porque eles tinham um sentido, uma crença que justificava o sentido da vida. Verso 23, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o Deus que anuncio a vocês. Ponto importante aqui para a gente ver no verso 23. Paulo entendia muito bem sobre a cultura onde ele estava, ele era uma pessoa observadora, ele tinha visto que na cidade existia um Deus desconhecido. Ele conseguiu, no seu discurso, apropriar-se da cultura local e dos dilemas daquela cultura para apresentar a Cristo. Isso é uma excelente resposta para nós que muitas vezes falamos, como que eu posso falar de Jesus? Simples. Entenda os dilemas da sua cidade, entenda os dilemas de onde você está, aproprie-se da cultura e anuncie Cristo. Encontre pontos de conexão nessa cultura para falar de Cristo. Paulo fez isso. Ele pegou o Deus desconhecido, e ele fala, ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncia a vocês. Conseguiu chamar a atenção. As pessoas, agora eu quero saber, era um Deus desconhecido, agora eu quero saber que Deus é esse. Novidades. As pessoas eram curiosas, para não dizer fofoqueiras, né? Mas tudo bem. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo,
porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estava longe de cada um de nós. Olha que interessante o verso 27, dizendo: Deus fez isso para que todos os homens o buscassem. E talvez, se você não estivesse enxergando Deus, tateando, você conseguiria ter um encontro com Ele. Ou seja, Paulo está falando exatamente o que ele escreveu depois, abertamente, em Romanos 1, falando: olha, vocês são indesculpáveis de dizer que não conhecem a Deus, porque tudo o que você vê, o fôlego de vida, a natureza, toda a criação foi feita por Deus, então você é indesculpável, você consegue encontrar Deus. E falando que, mesmo que as pessoas tivessem dificuldade em encontrar Deus, não era uma culpa de Deus, porque ele fala: embora não estava longe de cada um de nós, Deus estava perto, era o homem que escolhia estar longe de Deus. Continuando, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-o de dentre os mortos. Que homem é esse? Jesus. Paulo estava dizendo: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam agora entender que existe um caminho. Antigamente, Deus levava em consideração a ignorância, porque vocês não conheciam a Cristo. Porque Deus ainda não estava 100% revelado. Mas agora Ele está revelado em Cristo. Está escancarado para todos. Por isso vocês são indesculpáveis. Por isso arrependam-se e encontrem um caminho em Jesus. Nós podemos discutir filosofia a vida inteira. Podemos discutir com pessoas, ideologias a vida inteira. Mas no final, a pergunta que fica é: o que fazemos com Jesus? Como eu disse anteriormente, só existem 3 opções: louco, mentiroso ou o próprio Deus. O que escolhemos? Ele já deixou diversas características para nós, provando que Ele era o verdadeiro Deus. Uma energia, um amor supremo, uma vibração, não perdoa ninguém. Não dá sentido de vida a ninguém. Deus foi um Deus intencional. Ele decidiu criar todas as coisas. Ele decidiu estabelecer o homem. E Ele enviou Cristo para ser a expressão exata de quem Ele é. Por isso, sem Jesus você pode ter todos os argumentos, mas só em Jesus você tem vida. Esse é o caminho que Deus nos oferece hoje. Deus existe, Ele é real. E Deus se revelou a nós através de Cristo. E por isso precisamos entender que Jesus é o único caminho para que possamos alcançar verdadeiramente quem Deus é. Amém? Glória a Deus.